Fala pessoal, tudo certo? Olha a gente aqui de novo outra vez, hein? Brasileirão no modo turbo, com jogo quarta, domingo não para e consequentemente o Cartola também segue o mesmo ritmo, né? Agora tem quarta-feira mais uma rodada e olha que da última não podemos nos queixar de nada, hein? Fizemos 65,5 pontos. Aquilo que no palco parece mágico e espontâneo é resultado de muita dedicação, de muita organização, de muito esforço. Muito acima da média da maioria dos cartoleiros, que ficou na casa dos 41 pontos. Além disso, o nosso patrimônio também aumentou, já temos quase 122 cartoletas, ou seja, time evoluindo, estamos melhorando, rodada agora no meio de semana, a 10ª rodada, então chega de papo e já vamos logo para as dicas, né? Começando com a lateral com Piquerez do Palmeiras. O cara tá impossível, se somar a pontuação dos últimos 2 jogos, passou dos 32 pontos, marcou gol nos 2 confrontos contra Vasco e Atlético Mineiro e manteve a SG. Além disso, virou o batedor de pênalti do time. Com o Gustavo Gomes defendendo o Paraguai na Copa América, sobrou pro nosso lateral aí a bola na área. Foi assim que ele fez gol contra o Galo, por exemplo. Além disso, o Bragantino, adversário do Palmeiras, vem muito irregular no campeonato, embora esteja na metade de cima da tabela, só não sofreu gol, por exemplo, em 2 jogos no Brasileirão. Então o Piquerez, que é uma arma ofensiva tanto em cruzamentos, como até aparecendo na área para finalizar, é um cara decisivo ali na frente e pode manter o SG de novo. Tá caro, tem que colocar a mão no bolso, mas o Piquerez é um daqueles nomes assim que dificilmente alguém vai deixar de fora do time. Então olho no lateral do Palmeiras. Seguindo na escalação, vamos para o meio-campo com Matheus Pereira do Cruzeiro, outro que tá embaladíssimo. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Fluminense no Mineirão, o Fluminense mal das pernas, na zona de rebaixamento, e o Matheus Pereira jogando no Mineirão tá em casa realmente. Nos últimos 2 jogos da Raposa como mandante, ele fez quase 30 pontos. Passou dos 19 pontos a semana passada contra o Cuiabá e anteriormente contra o Criciúma já tinha feito 16 pontos. É um jogador muito regular, é o nome do Cruzeiro nesse Brasileirão, já tem gols, assistência, finaliza bastante, mesmo sendo um meia. É um jogador que aparece bastante na área e deu brecha, ele tá finalizando, então isso é muito importante, é um jogador cartoleiro. E com essa média de gols que ele tá tendo em casa, não tem como, é outro nome que não dá pra deixar de fora. Então o Matheus Pereira é a nossa dica do meio campo. E lá na frente, aí é o que tem muita opção nessa rodada. A gente que gosta de time ofensivo, que gosta do futebol ofensivo, essa 10ª rodada do Brasileirão promete, hein? Então vamos lá com a primeira dica, Estevão do Palmeiras, um garoto também que tá voando, quase 30 pontos nos últimos 2 jogos, assim como o Piquerez, marcou gols tanto contra o Vasco como contra o Atlético Mineiro, é um jogador muito veloz, muito rápido, sofre muitas faltas, finaliza bastante, são mais de 12 finalizações entre chutes a gol, chutes para fora, além dos gols, ele deu 2 assistências nesse campeonato já. É um jogador que vai se firmando no time do Abel Ferreira, vem tendo boas pontuações, não depende só dos scouts decisivos. Tanto é que a gente falou, ele fez 16 pontos num jogo e 13 no outro, mas se você tirar o gol ali e assistência, ele fez 3, 4 pontos só com finalizações, faltas sofridas. É um jogador muito participativo do jogo, é barato, para quem precisa de cartoleta, olho no Estevão, que custa só 7 cartoletas. E claro, como a gente falou que o Bragantino sofre muitos gols, não dá para deixar o principal atacante do Palmeiras de fora nessa rodada, né? E seguindo aqui na frente, outra dica importante é Pedro do Flamengo. Ele de fato não foi bem contra o Atlético Paranaense na última rodada, passou em branco, mas a média recente dele, olha, em 7 jogos, 6 gols e 4 assistências. Além de finalizador, o Pedro virou garçom do Flamengo também. E claro, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, que estão fora, o Pedro volta a ser a referência, o principal nome do time. O Bahia, embora esteja no G4 do Brasileirão, é bem verdade, já sofreu 9 gols nesse Brasileirão, é um time que sofre bastante gol e certamente o Pedro terá muitas oportunidades de finalização. Acertou uma no gol, já tem aí 8 pontos. Ele vem numa média muito boa, contra o Atlético, repito, não foi bem, mas passou dos 2 pontos. Se tivesse feito um gol, chegaria na casa dos 10 pontos, então é um jogador que não dá para deixar de fora também. Assim como muitos outros nomes, essa rodada promete bastante jogador efetivo de scouts decisivos ofensivamente. E claro, atacante é o principal setor do Cartola, que é onde promete mais pontos, então o Pedro também é outra opção. E para comandar esse time, o capitão que vai ter a abraçadeira ali do time, Caleri do São Paulo. São Paulo recebe o Cuiabá em casa, e o São Paulo no Morumbi está demais. Nos últimos 4 jogos não sofreu gols, o São Paulo vem de vitórias importantes jogando como mandante, e o Cuiabá, embora tenha reagido, né, é bom lembrar que nos últimos 3 jogos marcou 11 gols, 2 vitórias, fazendo 5 gols contra Criciúma e também contra Fortaleza, mas tem a 3ª pior defesa do Brasileirão, com 15 gols sofridos.
E aí um time que tá muito bem em casa contra um time que sofre bastante gol, como é que não vai apostar na referência desse time? Então o Caleri, capitão, já tem gol no Brasileirão, contra o clássico contra o Corinthians fez 7 pontos, é um jogador decisivo, vai receber muita bola na área, vai ter oportunidade, e assim como eu falei do Pedro, é um jogador que quando tem 2, 3 chances, finaliza, faz um gol, é jogo para 8, 9, 10 pontos pelo menos. Então tá aí o nosso capitão Caleri. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! É o meia Mateuzinho do Vitória. Mateuzinho deve ter bastante escalação, mas no meio-campo com muitos outros nomes prováveis, jogadores mais ofensivos, o Mateuzinho foge um pouco da regra de jogadores bem escalados. E por que o Mateuzinho vale nessa rodada? Vamos dar 2 pontos. O primeiro que o Mateuzinho se destaca muito quando o Vitória joga no Barradão, palco da partida desse meio de semana contra o Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro bem desfalcado, aliás, sem Hulk e Paulinho suspensos, muitos jogadores machucados, então o Mateuzinho se dá bem jogando em casa. Além disso, ele cresce bastante em jogos contra adversários ofensivos. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Internacional. É um jogador que aparece tanto com desarmes como lá na frente. E com um time muito ofensivo, ele vai ter trabalho de marcação e, consequentemente, muitos desarmes. Já são 22 desarmes nesse campeonato. Além disso, já fez gol, já deu assistência. Então é um cara que em jogo grande aparece. E aí é do jeito que o cartoleiro gosta, né? Com finalização, com desarme, sofrendo faltas. Então o Mateuzinho é a nossa ousadia dessa rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nessa quarta-feira às 6h59 da tarde, então você tem um dia inteiro aí para montar o teu time, e claro, de acordo com os noticiários e escalações dos times, as coisas que nós vamos estudando, sempre pode ter mudanças. 1 ou 2 mudanças são de praxe no nosso time, mas a base é essa. E nós estamos no meio de junho ainda, tem muita rodada nesse Brasileirão, com jogos quarta e domingo, então dá tempo de você participar da nossa liga, a Liga Cartola Mágica. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, se inscreva e concorra aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão do mês ganha corte de cabelo e de barba de graça na Nixons Barbearia. E o campeão de cada turno e campeão geral ganha kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão de cada turno, um kit churrasco menorzinho ali, só para motivar o cara a continuar na briga, né? Já o campeão geral, aí é kit churrasco completo pra galera, com picanha, tibone, linguiça, pão de alho, coraçãozinho, Coca-Cola e, claro, o carvão para poder colocar esse churrasco em prática, né? Então não perde tempo, entra lá na liga, se inscreve e boa sorte na rodada, galera. Valeu!